Primeiro, nós estamos com um chiadinho, né? Você percebeu ou não? Ele é igual uns crentes. Ele some, depois ele aparece de novo. É igual, tem uns crentes que é assim, né? Esse chiadinho também, ele se comporta desse jeito. Bom, enfim, lá vamos nós. Ainda não identificamos aonde que está o trem. João 5:1. Está ali, ó. Senhor, fala conosco, me usa do jeito que o Senhor achar melhor usar. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, em nome de Jesus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca, ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, algumas coisas importantes para nós pensarmos nessa manhã. A primeira delas, deixa eu perguntar, a título de curiosidade: alguém que não é batizado nas águas aqui? 1, 2 pessoas. Mais alguém? 3, 4 pessoas. Tá. Eu fui, pastor. Quando eu ia na igreja católica, eu fui batizado também. Com todo respeito à igreja católica, com todo respeito, eu cresci na igreja católica. Aos 25 anos de idade eu conheci Jesus. Jesus falou comigo. Aí eu fui ter o entendimento a respeito do batismo. Então, quando eu ia na igreja católica, que a minha mãe me levava, o padre derramou água na minha cabeça. E durante algum tempo eu acreditava que esse era o meu batismo.
até eu entender que batismo é o testemunho público de que eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Então, quando eu passo pelas águas do batismo, eu estou fazendo igual Jesus fez. Jesus, ele passou pelas águas do batismo, aí ele deixou o exemplo para todos nós. Então, assim eu entendi, e assim eu rompi com a religião, porque religião não salva, quem salva é Jesus. Eu rompi com a religião e eu fiquei com Jesus e com a palavra dele. E está dando certo até hoje. Graças a Deus. Né? Então, a título de curiosidade, alguém que veio para ser batizado, pastor, eu vim para passar pelas águas do batismo, inclusive. Tem alguém que veio com esse entendimento? Não? Ok, então vamos para a Bíblia. A história lida no início, seu Ravail, ela mostra para nós que lá em Jerusalém tem até hoje um lugar conhecido como Tanque de Betesda. Nesse tanque tem algumas portas por onde o pessoal entra. Hoje já não é um lugar cheio de água. Lá atrás era cheio de água. Hoje já é um lugar que ele apenas apresenta a ruína, mas ele não tem água, igual tinha na época. Ali naquele lugar, costumava ficar muita gente, conforme nós fizemos a leitura. E que tipo de gente costumava ficar naquele lugar? Gente que estava enfrentando algum tipo de dificuldade. Paralítico, coxo, aleijado, cego e assim por diante. Pessoa que estava com alguma enfermidade, pessoa que portava alguma deficiência. Então eles iam para onde? Iam para ali, para aquele lugar. Por que eles iam ali, pastor? Porque havia uma crença popular. Havia uma crença popular que a cada tanto tempo, quanto tempo, pastor? Não se sabe. A cada tanto tempo vinha um anjo do céu e o anjo balançava a água. Como que o anjo balançava a água, pastor? Ele enfiava a asa lá dentro e ficava assim. Ele dava um rasante e com a batida da asa, a água balançava. Não sabemos. Não temos detalhes. A Bíblia fala, e tem Bíblia, tem tradução, que vai colocar essa parte entre parênteses, para destacar que era uma crença popular. Essa era uma crença popular. Igual, por exemplo, você já viu, por exemplo, pessoa que põe ferradura atrás da porta, porque diz que vai dar sorte? Se ferradura desse sorte, o cavalo, o burro não puxava a carroça. Não puxava. Tem gente que pega o pé do coelho, né? A pessoa deixa o coelho sem pé para poder ter sorte. É crença. Isso é crença popular. Tem muita gente que acredita em muita. Você já viu aquela pessoa que acredita que se passar embaixo da escada, aí tem 7 anos de azar? Quem já ouviu falar disso daí? Quem já passou embaixo da escada? Quanto tempo faz? Está no tempo do azar ainda? É crença. Você lembra? Eu acho que a sua mãe falava também, seu pai, ou sua irmã, seu irmão que ajudava a cuidar de você, falava assim, ó, não coma na frente do espelho que a boca fica torta. Ficava torta ou não ficava? Claro que ficava. Enquanto você está comendo, a boca está torta. Parou de comer, a boca fica normal. Crença, isso é crença. Então, há uma série de crenças, que eu não estou aqui para dizer se cada um, a pessoa gosta das crenças populares, não gosta. Não estou aqui para desrespeitar a fé de ninguém. Estou aqui para dizer,
Aqui no texto lido tinha uma crença. Qual era a crença, pastor? Cada tempo passava o anjo chacoalhava a água. Quando o anjo chacoalhava a água, quem entrasse primeiro da água era curado. Então, aqueles que tinham facilidade para entrar em primeiro lugar na água, recebia a bênção. E quem não tinha facilidade para entrar rápido na água, ficava ali, esperando uma outra oportunidade. Era desse jeito que seguia a vida. E ali naquele lugar tinha um rapaz que fazia 38 anos ele era paralítico. 38 anos esperando uma resposta. 38 anos esperando algo acontecer na vida dele. Só que não acontecia. Por quê? Ele conta para Jesus que quando a água agita, que ele está pensando em entrar, enquanto ele pensa, já veio outro e entrou primeiro que ele na água. É interessante que ali estava todo mundo na mesma dificuldade, precisando de uma resposta. Mas ninguém parou para pensar, vamos ajudar um ou outro? Eu entro, recebo minha bênção, depois que eu receber a minha bênção, eu ajudo você a receber a sua bênção, e nós vamos ajudando um ou outro, até todos nós recebermos a nossa vitória. Você vê que não havia, e isso ensina para nós uma coisa importante, que cada um acaba cuidando da sua vida, problema, dificuldade. Isso ensina, o texto ensina para nós. Eu estou esperando, fulano falou que ia me ajudar, não ajudou até hoje. Teve um que ficou esperando alguém ajudar, ficou 38 anos esperando ajudar. 38 anos, quer dizer, a nossa vida, as nossas lutas, somos nós que temos que lutar. E nós não devemos ficar preocupados se o outro ou a outra vai ajudar nós lutarmos a nossa luta ou não. Se aparecer alguém para nos ajudar, ótimo. Mas se não aparecer, nós estamos na luta do mesmo jeito. Isso é importante para a gente pensar. Porque tem gente que vive triste, que vive chateada. Tem gente que fala, quando eu tinha dinheiro, quando eu era rico, quando eu era rica, quando eu tinha casa com piscina, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo, não faltava amigo, não faltava gente. Agora que as coisas mudaram, todo mundo sumiu. Irmão, irmã, é bom que todo mundo some, e é bom que a gente aprenda a resolver os nossos problemas no dia a dia. Isso é bom, isso não é ruim. Nós não vivermos dependendo de ninguém, que não de Jesus, é uma coisa ótima. Não tem nada melhor do que nós podermos acordar pela manhã e irmos para a luta, olharmos no espelho, dar um tapa no rosto, arrumar o cabelo, no seu caso, no meu não dá. Arrumar o cabelo, escovar o dente, dar um sorriso ou dar um grito, que tem gente que dá um grito, né? Para dizer, o dia começou e vamos embora, está ótimo. Saber que depende de você, e o que depende de você, você vai fazer. E o que não dá para você fazer, você está na dependência de Deus. Não tem coisa melhor do que isso, na minha opinião. Você pode pensar diferente, mas aí eu vou argumentar com você olhando na Bíblia. A Bíblia diz que o rapaz fala para Jesus, ninguém me ajuda. 38 anos assim. Quando eu penso em ir, já foi alguém na minha frente. E nessa eu vou ficar aqui mais não sei quanto tempo. Aí Jesus fala para ele, viu, você quer ser curado? Quer ser curado? Eu quero, mas não tem ninguém para me ajudar. Jesus não perguntou se tinha gente para ajudar. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ali ele sinaliza que gostaria de ser curado. E agora ele então recebe uma palavra: levanta,
Pega a sua maca, anda, vaza, segue, vai, faça aquilo que você não conseguia fazer. E Jesus muda a história daquele homem. Todo dia a história daquele homem era assim: eu vou me levantar e eu vou ali esperar o meu milagre acontecer. Esse era o dia a dia daquele rapaz. Até o momento em que ele se encontrou com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa história muda. E se não mudar, pastor? Significa que alguma coisa você está ignorando em relação à palavra dele. Porque não tem como nós nos encontrarmos com Jesus e a nossa vida não mudar. Não tem como. É impossível. É impossível. Já contei aqui 2.300 vezes. Inclusive hoje eu comentei alguma coisa. Eu vim de uma tradição religiosa, no meio do caminho a minha vida estava precisando de uma grande reviravolta, que eu estava passando por problemas emocionais, problemas sentimentais, estava passando por momentos adversos, querendo morrer, pensamento suicida, atitudes muitas vezes suicida. Graças a Deus eu não embarquei na conversa do diabo para a minha vida, mas que eu estava doido para fazer a besteira, eu estava. Aí Jesus tocou em minha vida, eu aceitei o toque dele na minha vida, e a minha história começou a mudar. A religião ficou para trás, eu entendi que religião não salva, e se você pensa que religião salva, religião não salva. Quem salva se chama Jesus. É Jesus. É o único que salva, é Jesus. Então a religião ficou para trás. Aí eu tinha algumas práticas. Entre as práticas que eu tinha estava a prática da bebida alcoólica. Era alguém que bebia a minha pinga, meu uísque, minha vodka, minha caipirinha, bebia meu vinho, bebia. Eu era alguém que bebia, e não bebia pouco, bebia muito. Não caía embriagado para lá e para cá, porque Deus até nisso Ele cuidou da minha vida. Eu nunca ninguém me viu jogado no chão, cachorro nenhum veio lamber minha boca, viu? Vem querer fazer gracinha não, viu, Daniel? O Daniel é cheio de gracinha. O cachorro lambia a sua boca. Cachorro nenhum lambeu minha boca. Pode ser que tenha lambido a orelha, mas a boca não. Não teve esse perigo. Aí quando eu conheço Jesus, a minha história começa a mudar. Eu começo a deixar para trás coisas que eu fui entendendo que não faziam sentido. Então, pastor nenhum falou para eu deixar de fazer isso ou aquilo. Eu fui ouvindo, vendo, entendendo. Deus foi trabalhando, pondo pessoas à minha volta para eu aprender com o exemplo delas e assim por diante. E graças a Deus a minha história mudou. Mas mudou quando? Mudou a partir de Jesus. A história desse rapaz aqui, ela muda a partir de Jesus. Ele muda, ele é curado, ele é liberto. Mas é interessante que o texto mostra para nós que numa outra oportunidade, Jesus se encontra com ele. E quando Jesus se encontra com ele, ele está onde? Está no templo. Ele está no templo cultuando a Deus. A primeira vez que Jesus se encontra com ele, ele está na beira do tanque de Betesda, esperando pelo milagre da cura. Ele estava esperando a vitória dele debaixo de uma perspectiva equivocada. Ele estava esperando o milagre dele debaixo da perspectiva de crenças populares. Se você ficar esperando que uma resposta chegue na sua vida baseado nas crenças populares, baseado na sua força, baseado na sua sabedoria, baseado no seu achismo, se você ficar esperando alguma resposta baseado em qualquer pensamento ou pessoa que não em Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Você corre o risco de ficar 38 anos
ou mais, esperando o milagre acontecer. E é muito provável que esse milagre jamais venha acontecer. Agora, se você mudar a perspectiva, que é isso que Jesus faz. Jesus vem naquele lugar e Jesus fala com o rapaz: e aí, quer ficar bom? Querer eu quero, mas ninguém me ajuda. Jesus está falando: não estou perguntando se você tem ajuda, estou perguntando se você quer ficar bom. Se você quiser ficar bom, você não vai precisar nem entrar no tanque. Do lado de fora do tanque mesmo, a resposta te alcança. É Jesus agindo. Quando Jesus está agindo, nós não precisamos ficar com firula, nós não precisamos ficar com pirotecnia. Quando Jesus ele trabalha, nós não precisamos fazer nada de maneira espetacular para que a sua resposta chegue. É Jesus agindo e o milagre acontece. Agora Jesus entra no templo e vê ele lá. E aí? Você não é o rapaz lá? Sou eu mesmo. Quer dizer que você está firme e forte e está vindo até na igreja agora. O rapaz falou: estou aqui, firme e forte. Estou participando do treinamento de célula, estou participando de uma célula, firme e forte nos cultos do domingo, quarta-feira, sexta-feira, sempre que dá certo, eu vou para o templo e estou servindo o Senhor. O Senhor Jesus me libertou, eu estou aqui. Aquele rapaz, ele conta o testemunho dele dizendo: eu estou seguindo a Jesus. E eu acho legal isso aí, a gente pensar. Por quê? Porque tem muita gente que vem para a igreja, recebe uma bênção e quando recebe a bênção desaparece. Vem para a igreja, recebe um milagre e quando recebe o milagre desaparece. Tem muita gente que se comporta desse jeito. Aquele rapaz não, ele não estava com Jesus ali, mas ele foi para o templo. Ele vai para o templo e ele é achado por Jesus no templo. E aí Jesus fala para ele uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante, que muitas vezes não é valorizada, mas que é importante. Que Jesus fala para ele assim: então não peque para não acontecer uma coisa pior. Não peque para não acontecer coisa pior. Jesus chama a atenção dele dizendo assim: o pecado é um problema. E muita gente não leva o pecado a sério como sendo um problema a ser vencido. Tem muita gente que vive na prática do pecado e acha que está tudo bem, que está tudo normal, que faz parte, que é assim mesmo. E isso aí é uma prática errada. É tão errada que Jesus disse: não peque de novo para não te acontecer coisa pior. O que ele fez, será? Não, pastor? Não sei. E vou falar para você uma coisa: eu não quero nem saber o que ele fez. E Jesus sabiamente não deixou registrado o que ele fez. Porque se ele deixa registrado, o tribunal do júri das igrejas evangélicas, ele ia entrar em ação. Quem faz isso, acontece isso, acontece aquilo outro. Não, pecado é pecado. Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Matar é pecado. Roubar é pecado. Se embriagar é pecado. Comer demais é pecado. Mentir é pecado. Falar mal do outro é pecado. Instigar um irmão contra o outro irmão é pecado. E a Bíblia diz, é o tipo do pecado que Deus abomina. Deus abomina quem fica jogando um contra o outro. Ele não gosta disso. Ele abomina, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, roubar é pecado? Sim. Matar é pecado? Sim. Adulterar é pecado? Sim. Mas não é só isso que é pecado. E a igreja, muitas vezes, fica valorizando alguns pecados e ignora outros pecados. O crente, muitas vezes, ele aponta para a pessoa, observando determinada prática que a pessoa está fazendo, mas ele não se atenta naquilo que a Bíblia diz. Olha, cuidado para não ficar querendo tirar o cisco do olho do outro, enquanto no seu olho tem uma trave. É o próprio Deus que fala disso. Ele ensina isso.
Ele ensina sobre o cuidado de nós não ficarmos querendo cuidar da vida do outro e ignorando ou negligenciando a nossa própria vida. E nessa tem muita gente que vai viver na vida, sem se preocupar com o pecado. Eu quero, baseado na fala de Jesus, quando ele diz, não peque novamente, para não acontecer coisa pior, eu quero propor alguns pontos para nós pensarmos aqui para o decorrer da nossa semana. Primeiro, pensar, o pecado é um problema. O pecado é um problema. Samuel, Romanos 3:23. Olha o que diz, Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de... Quem pecou? Todos. À nossa volta há pessoas que estão ensinando que nós não somos pecadores, que o homem não é pecador. Esse é um ensinamento mentiroso que não procede de Deus. Eles abordam crianças, abordam juniores e até adolescentes. Isso tem sido ensinado aqui, nessa região aqui. Há pessoas que estão abordando crianças, abordando juniores, abordando adolescentes e procurando dizer, olha, não existe essa história de pecado. Não tem pecado. Irmão, irmã, é só ler o que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Pois todos pecaram. Todos pecaram. Estava conversando na sala de aula na escola bíblica agora há pouco, falando, eu não me apresento como um super crente. Se tem algum doido que quer se apresentar como super crente, fica à vontade. Eu não. Eu sou tão falho quanto a maioria dos que estão aqui. Para não dizer que eu sou até mais falho do que todos. Você não me vê falar disso. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos cheios de dificuldade. E com isso nós não estamos dizendo aqui que você tem que viver falhando, errando, pecando. Nós estamos dizendo, o pecado, para nós, ele é hoje um problema, uma dificuldade que foi vencida e que foi superada por Jesus. Nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente. Outro texto, Isaías 59:2. Olha o que diz Isaías 59:2. Suas maldades, tem tradução que diz suas iniquidades, separam vocês do seu Deus. O que é que separa nós do nosso Deus? As nossas maldades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Irmão, você está aqui por causa de Deus, sim ou não? Você não saiu da sua casa para vir aqui distrair, passar um tempo, refrescar a cabeça. Você saiu da sua casa e veio para cá para se relacionar com Deus. Agora, se você deixar a prática do pecado acontecer na sua vida sem nenhum tipo de posicionamento contrário, você vem e frequenta um templo e vai embora se tornando ou se mantendo um religioso, sem se relacionar com Deus. Está ali, as suas iniquidades, as suas maldades separam você de Deus. Os seus pecados escondem de você o rosto de Deus. E por isso, Deus não te ouve. Como que alguém pode achar normal o pecado? Como que alguém pode achar normal viver na prática do pecado? E nós estamos vivendo uma época, um tempo, um período em que as pessoas elas fazem o que elas querem e quando alguém procura ajudar, mostrar, orientar, a pessoa fica brava, ela perde até a amizade.
A pessoa, ela fica emburrada. Eu vejo, às vezes eu tenho que ajudar alguém, às vezes eu oriento alguém, às vezes eu converso com alguém e eu procuro mostrar que o posicionamento está errado em relação à Bíblia. A pessoa fica braba, a pessoa não fala oi, não fala tchau, muda de caminho quando está me vendo chegar. Eu não ligo. Eu não ligo. Eu faço o café do mesmo jeito. Eu ponho o café na mesa do mesmo jeito. Quem quiser tomar café junto, vai tomar café do mesmo jeito. O biscoito está na mesa do mesmo jeito. Eu não mudo a amizade por causa dessas coisas. Eu não vou deixar de falar aquilo que é errado. A pessoa vai mudar de vida ou não se ela quiser. Aí é problema da pessoa. Cada um sabe o que faz na vida. Nós temos algumas pessoas que não são batizadas. Não são batizadas. Ok. Ouve, presta atenção, faz a avaliação, dá reflexão. O pecado é um problema. E a mensagem que era pregada é assim, ó: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O reino dos céus é chegado. Arrepende. Muda de postura, muda de vida, muda de comportamento. Não é o Marcos. Essa mensagem nos dias atuais, ela é uma mensagem que não dá like, que não dá engajamento, é uma mensagem que é uma mensagem que não é das mais agradáveis, mas é a mensagem que nos prepara para ir para o céu. E entenda, ir para o céu está na presença de Deus. Essa é a mensagem. Segundo ponto, solução para o pecado. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, qual que é a solução para o pecado? A solução para o pecado significa a vida eterna através de quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus o quê? Nosso Senhor. Tem muita gente que quer ter Jesus como Salvador, mas não quer ter Jesus como Senhor. Esse povo me honra com os lábios, mas eles não fazem o que eu falo para eles fazerem. Está cheio de gente assim. Aleluia, eu amo tanto a Deus, Senhor. É tanta tagarelice, é tanta papagaiada. Parece um papagaio falando, Jesus, Senhor, Senhor, mas não fala o que ele fala, mas não pratica a palavra, mas não obedece coisas básicas que ele ensina a obedecer, não observa as coisas mais simples, mais elementares da fé. Por isso é importante a gente parar e pensar, tem um problema. E esse problema chama pecado, mas esse problema, ele foi solucionado por Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falei às 8 horas da manhã, é por isso que nós temos que pensar, é proposta de reflexão. Você pode pensar diferente, e o café está na mesa do mesmo jeito. Mas irmão, é difícil quando a pessoa sai de casa e vem para o templo, porque ela quer receber uma resposta. Eu vou para a igreja porque eu preciso de uma resposta. Eu vou para a igreja porque eu preciso do meu milagre. Eu vou para a igreja porque eu preciso da minha bênção. Irmão, nós temos que sair de casa e vir para o templo, porque aqui nós nos reunimos para exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus. É nos reunirmos para celebrar a Ele. Pode ser que Ele libere uma resposta para a nossa vida, e se Ele liberar, ótimo, glória a Deus. Mas pode ser que Ele não libere nada, e se Ele não liberar, ótimo, glória a Deus do mesmo jeito. Semana passada nós pensamos nisso. A natureza criada, ela espera com grande expectativa a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus.
E revelação e manifestação de Filho de Deus não é só quando compra carro novo, quando compra casa nova, quando tem cura divina, quando tem aumento de salário, quando arruma um namorado, quando arruma uma namorada, quando casa, e outras tantas coisas dentro dessa ordem de reflexão. A revelação, a manifestação dos filhos de Deus se dá, inclusive no momento adverso, no momento difícil, como foi com Jó. O Jó doente, a casa do Jó arrebentada, a família do Jó destruída, na vida do Jó tudo havia ido para o chão. E a Bíblia diz que o Jó dizia assim: ó, Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. É aí que está o negócio. É aí que muitos hoje têm encontrado dificuldade. A dificuldade para reconhecer, olha, Deus já fez por nós muito mais até do que nós merecemos. Aliás, será que nós merecíamos alguma coisa? Sim, nós merecíamos condenação. Mas nós não fomos condenados, pelo contrário, quem foi condenado em nosso lugar foi Jesus. E nós fomos absolvidos. Diga amém e diga graças a Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem com que o rosto de Deus fique encoberto para nós. Os nossos pecados fazem com que as nossas orações não sejam ouvidas, consequentemente não sejam respondidas. Está aí, acontece que a Bíblia diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Outro texto, João 3,16. João 3,16. João 3,16 diz assim: Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu o Filho dele, para que aquele que acreditar no Filho de Deus não venha morrer, mas venha ter vida eterna. É vida eterna. O que eu faço para ter vida eterna, pastor? Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É aceitação. É pura e simplesmente aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Vamos abrir um parênteses na conversa, ô Samuel? Vamos embora? Marcos 16. Aqui fala: todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos embora. Marcos 16. Marcos 16, 16. Aquele que crê e for batizado será o quê? Quem não crê será condenado. Aquele que crê e for batizado, crer em quê? Crer em quem? Crer que nós somos pecadores e crer que Jesus resolveu o problema chamado pecado. A pessoa precisa crer, ela precisa aceitar, ela precisa receber. Se ela recebe, se ela crê, ela passa pelas águas, e quando ela passa pelas águas, ela está testemunhando publicamente: eu entreguei a minha vida para Jesus, agora eu não vivo mais de acordo com a minha vontade, com a minha ideia, com o meu pensamento, de acordo com a religião, e agora eu vivo a partir da palavra de Deus. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será o quê? Mas precisa fazer o quê? Confessar. Precisa confessar publicamente. Precisa dizer publicamente: eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus, o sacrifício de Jesus é aceito por mim. Verso 10: com o coração se crê para a, com a boca se confessa para a, olhar a Bíblia, é olhar o que está na Bíblia. Romanos 13, 10. Romanos 13, 10.
O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Me perdoa, eu inverti, é Romanos capítulo 10. Vamos lá, eu já acho, você já projeta aí para todo mundo ler. Isso, eu só inverti. Romanos 10, 13. Isso. Achou sozinho aí? Menino, tá ficando não. Olha só. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a Bíblia. É a gente pegar a Bíblia. E, pastor, eu venho para cá, eu não venho para cá porque eu gosto do Senhor. Aliás, eu nem gosto do Senhor, mas eu venho para cá porque eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Ótimo. A palavra de Deus está escrito, é isso daí. Quer ir para o céu? Quer se encontrar com Deus? É desse jeito. Não tem outro jeito, não tem outro caminho, não tem outra forma. É isso daí, é pegar, olhar e procurar colocar em prática. É só fazer o que está na Bíblia. Jesus, ele deu exemplo, ele entrou nas águas, saiu das águas, e a Bíblia diz que enquanto ele saía, veio sobre ele um espírito na forma corpórea, uma pomba. O Espírito de Deus veio sobre ele, o céu se abriu, uma voz dizia: é meu filho amado e nele eu tenho prazer. Quando a gente passa a entregar a nossa vida para Jesus, nós vamos colocando em prática tudo aquilo que Ele vai nos orientando, a nossa vida vai sendo transformada. Vamos voltar lá para a nossa lição. Agora nós vamos para o terceiro ponto. Pastor, eu estou anotando cada ponto que o senhor está falando, estou anotando cada versículo que o senhor está falando, porque eu gosto de aprender para poder ensinar. Então, o primeiro ponto nós falamos sobre o pecado. O pecado é um problema. Segundo ponto nós falamos, o pecado é um problema que teve a solução em Cristo Jesus. Terceiro ponto, nós devemos de apresentar mudança de comportamento de vida em relação ao pecado. Está aqui, é só pegar e ler. 2 Coríntios 5,17, mudança. Aí a pessoa está dentro da igreja, faz 30 anos, não mudou? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em quem? Na igreja. Se alguém está no pastor, se alguém está no grupo, no departamento, não, é se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, a pinga, a caipirinha, a vodka, o uísque, o vinho e assim por diante, as coisas antigas, o que acontece? Já passaram, e surgiu o quê? Novas coisas. É célula, é ganhar alma, é escola bíblica, é cultuar, é orar pelo enfermo, é ajudar as pessoas. Outro texto, é só olhar o texto, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Está aqui, só essa frase ela traz para a gente uma série de reflexões, que eu nem vou aprofundar. Mas você acha que quando Jesus foi crucificado, doeu a batida do prego na mão ou não doeu? Meu Deus, claro que doeu. Aí o texto diz: eu fui crucificado. E tem gente que foi crucificado e não sentiu dor nenhuma. Como que a pessoa é crucificada sem sentir dor? Não tem jeito. A crucificação, estar crucificado em Cristo, traz dor. Traz a dor de romper, de deixar práticas para trás. Traz a dor de deixar a religião que a pessoa recebeu lá atrás. Deixa para trás religião. Deixa amizades para trás. É a dor. Uma crucificação, ela traz dor. Está cheio de gente querendo viver em Cristo sem dor, sem renúncia, sem abrir mão, sem mudança, sem transformação. No começo foi difícil, eu comecei a rever os meus amigos, rever meu comportamento, fui revendo um monte de coisa. Eu era da música, eu sou da música até hoje, eu gosto da música, eu tive que rever uma série de questões relacionadas à música. Nossa, mas eu quero ser uma nova criatura.
Então, tudo se faz novo e as coisas velhas ficam para trás. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. É mudança. É mudança de vida, é mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é mudança de prática, é mudança de atitude. Por isso que é difícil, irmão. É difícil. A gente conversa às vezes, tem gente que não gosta, acha ruim, interpreta de maneira equivocada, mas nós temos que olhar o texto. O texto fala de mudança. O texto fala de postura transformada. Se a pessoa não está mudando de comportamento, de postura, não é mudar de religião, não é mudar de roupa. E tem gente que muda de roupa. Ah, mudei de roupa, agora sou uma nova criatura. Não é mudar de roupa, não é mudar de cabelo, não é mudar de fala, é mudar por completo. É mudar, é mudança. Então, a vida em Cristo, ela exige de nós mudança. Jesus encontrou com o rapaz. Não vamos esquecer que nós estamos conversando da fala de Jesus em relação ao rapaz. Quando Jesus encontra o rapaz aonde? No templo. Ele encontra o rapaz no templo, ele fala o que para o rapaz? Uau, está curado, hein? Está jóia, hein? Está firme e forte. Então não peque novamente, para não te acontecer coisa pior. Jesus está dizendo para o rapaz: o quanto você puder cortar a volta do pecado, o quanto você puder cortar a volta do que é errado, o quanto você puder cortar a volta daquilo que não é legal, corte, porque se você não cortar a volta, vai fazer mal para você, e vai fazer um mal que vai te trazer mais sofrimento do que o que você já tinha. Mas tem muita gente que não liga para isso. Tem muita gente que simplesmente ignora isso daí. Tem muita gente que olha e fala: ah, não, mas não é bem assim, você não tem que ser fanático. Eu prego que nós não podemos ser fanáticos. Eu abomino gente fanática, porque o fanático ele não ganha uma alma para Jesus. E quantas pessoas ele puder atrapalhar e ele puder jogar para fora da igreja, ele joga. O fanático é assim. Gente fanática não ganha alma. E o que puder atrapalhar, atrapalha. Mas gente fria é a mesma história. Gente fria também não ganha alma. E quanto pode minar e atrapalhar na conversão de outras pessoas, atrapalha também. Nós temos que ser o quê? Fervorosos. Nós temos que ser o quê? Pessoas equilibradas, moderadas, pessoas felizes com Jesus, felizes com a salvação, felizes. Hoje é dia de eu ir para o templo, hoje eu vou pegar a minha Bíblia. Tem gente que ainda faz uso da Bíblia impressa, tem gente que faz uso da Bíblia por aplicativo, como eu. Por conta da letra facilita e bastante, o tamanho da letra do tamanho de um boi assim, não importa, vou pegar minha Bíblia, vou para o templo, vou pegar minha roupa de ir para a igreja, vou com a roupa de ir para a igreja porque eu vou cultuar a Deus, vou pegar meu sapato, meu tênis, não importa, vou pegar meu blazer, meu paletó, minha gravata, não importa a roupa, o importante é a alegria no coração da pessoa quando a pessoa diz: eu vou para o templo para adorar a Deus. Não sei se você está me entendendo, está ficando claro ou não? Nós estamos aqui para adorar a Deus. É disso que Jesus estava falando com aquele rapaz. Jesus estava falando, viu? Não deixa os rudimentos desse mundo que já passaram, já não faz mais parte da sua vida, te envolverem de novo. Não deixe. Para finalizar, vamos para o quarto ponto. O quarto ponto vai falar da graça de Deus sobre a vida do pecador. A graça de Deus sobre a vida do pecador. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque tem muita gente que fez muita coisa errada antes de Jesus. Tem muita gente que fez coisas absurdas antes de Jesus. Um dia eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me dizia assim: olha, eu nem vou falar o que a pessoa me falou, primeiro porque eu sei que se eu falar vai ter gente que vai passar mal aqui. Eu sei que vai, porque é coisa pesada.
Segundo, porque está transmitindo. Aí eu falo uma coisa dessa, eu posso trazer problema para a minha vida, de algo que eu ouvi a pessoa me dizendo: olha, pastor, na minha fé, nós fazemos isso, aquilo outro, eu fiz muito isso, eu fiz muito aquilo, eu fiz muito aquilo outro. Então tem gente que não consegue depois, quando se encontra com Jesus, a pessoa não consegue aceitar o perdão, porque ela tem na cabeça dela assim, ó, você precisa ser condenado por aquilo que você fez, você precisa ser massacrado por aquilo que você fez, você precisa ser exterminado por aquilo que você fez. E a Bíblia ensina: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. A pessoa que teve mais dificuldade, Deus vai dar mais graça para que essa pessoa consiga viver uma nova vida em Jesus. É a graça, não é merecimento. Você não merece, eu não mereço, nenhum de nós merecemos, mas Ele nos ama. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Olha o que diz. Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, através da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não é por obras, para ninguém se gloriar. Olha a graça como é. É favor, é bondade de Deus. Merecemos? Não. Ah, mas se eu fizer umas coisas boas, não, pode fazer quanta coisa boa se fizer, mas não vai ser salvo por fazer coisa boa. Você vai ser salvo por Deus, porque a graça dele te alcançou. Você é pecador, você é pecadora, eu sou pecador, nós somos pecadores, mas Deus estendeu a mão dele sobre a nossa vida e disse assim, ó, eu quero te ajudar, eu quero salvar você. Você aceita a salvação? É graça. Merecíamos condenação, não fomos condenados. Não merecíamos perdão, fomos perdoados. Último texto para a gente orar e finalizar a conversa de hoje. 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. O Valdemir lá no Japão, ele escreveu: deixar o chinelo virado, a mãe morre também. Pelo amor de Deus, em casa não podia ficar gaveta aberta, que a gaveta aberta chama defunto. Pelo amor de Deus, está amarrado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar do quê? De toda injustiça. Como que nós temos que lidar? Como que nós temos que encarar o assunto? É encararmos da forma mais assim, ó, humilde possível diante de Deus. Nós somos pecadores. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E nós aceitamos o teu sacrifício para a nossa vida. É isso, irmão. É isso, irmã. É isso, para cada um de nós, tanto os que estamos aqui, quanto aqueles que estão através da transmissão. É receber. Merecemos? Não, não merecemos, mas Ele tem uma vida nova para nós. E qual tem que ser a nossa resposta em relação à voz de Jesus? A nossa resposta tem que ser simples, clara e objetiva. Senhor, eu aceito a Ti como meu Senhor e como meu Salvador. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não foi isso que o carcereiro falou lá, numa outra história? E aí o Paulo e o Silas disseram: creia no Senhor, será salvo, tu e os da tua casa. Ah, mas é simples assim que Deus salva? É simples assim. Ah, não aceito, tem que ser difícil. Mas não é difícil. É simples, é aceitar e é se submeter à palavra.
A dificuldade é a gente ir ouvindo a palavra e ir nos submetendo à palavra. Essa é a dificuldade. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É isso. Vamos orar? Quero orar com você. Ficar em pé. Dá para ficar em pé? Aguenta ficar em pé? Eu estou com os pés doendo, estou de pé desde as 6:30, quase 7 horas, entre 6:30 e 7. Estou até agora, mas estou firme e forte. Ainda tem o terceiro culto, ainda tem uma atividade agora, a gente vai embora. E lá no céu a gente descansa, pronto. Enquanto não é hora de descansar, vamos trabalhar. Leve seu pensamento a Deus. Ah, pastor, o diabo ele está conseguindo me enganar, ele é cara de pau, ele está conseguindo me enrolar, ele está conseguindo fazer com que eu caia na conversa dele. Estou fazendo umas coisas que não é para fazer, estou pensando umas coisas que não é para pensar, estou falando umas coisas que não é para falar. Irmão, não dá mole. Não dá mole para o inimigo. Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Ele quer acabar com a sua festa, ele quer acabar com a sua alegria. Mas Jesus veio para te dar vida. Vida. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra, por mais simples que seja, por mais que não seja, de repente, aquela palavra profunda, teologicamente, com uma profundidade, não é, eu sei que não é. E nem é essa a intenção. A intenção é falar de coisas simples, claras e objetivas, para que a igreja ouça, entenda e possa praticar. Eu oro por quem está aqui dentro do templo. Eu oro por aqueles que estão conosco pela transmissão. Eu oro e peço, Deus nos ajuda, Deus nos abençoa, para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Aquele rapaz paralítico, 38 anos, com a vida parada, ele começou a andar quando ele se encontrou com Jesus. Que assim aconteça na vida do meu irmão, da minha irmã. Tudo que está parado comece a andar, em nome de Jesus. Mas o lugar do meu irmão e da minha irmã seja exatamente notório e conhecido, como foi daquele rapaz no templo. Quando Jesus chegou no templo, aquele rapaz já estava no templo. Eu quero agradecer por essa oportunidade de reflexão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ajude. Antes ainda de eu finalizar, algum dos que não são batizados que quer tomar a decisão, pastor, o senhor falou, o senhor pregou, eu entendi, tem água, tá tudo fácil aí, é só batizar. Eu quero. Tem alguém? Algum dos 4 que não são batizados ainda, que quer dar esse passo de fé e passar pelas águas do batismo? Ah, mas não tem roupa, está tudo molhado. Nós tem roupa de sobra, está tudo do lado aqui a roupa, para você não voltar molhado para casa. Tem alguém? Vamos, pastor. Topo. Não, se não tiver, eu vou seguir a viagem. Só quero que você saiba o quê? Que nós estamos prontos aqui para ajudar você. É essa a conversa. Ah, mas eu não estou preparado. Você é leite com Nescau para ficar preparado? Você é quick. Lembra do quick? Que joga o quick no copo com leite, se mexe e bebe? Você é quick. Quick que é para ficar preparado. Não tem nada de preparado. Entrega a vida para Jesus, passa pelas águas do batismo e vai desenvolvendo uma nova vida a partir da palavra. Batizei em fevereiro de 99. Até hoje eu estou ali, vigiando e lutando, porque o pecado ele está sempre batendo.